Dei uma sumida durante as últimas semanas por conta da faculdade, de outros projetos que estavam encaminhados, mas agora a gente volta com as aulas normalmente, tá? Vocês estão tendo aula normal na terça-feira? Porque eu não tinha visto ninguém mandar o link lá no grupo de aviso do cursinho normal, então não sei se vocês estão tendo aula na terça. Se vocês não tiverem, a gente já consegue adiantar a aula um pouco aí para vocês também já ficarem liberados mais cedo na terça. Então, o que ficou decidido entre eu e a Jaque? A gente encerra essa semana as aulas de estrutura propriamente dita. Então, essa semana a gente encerra as aulas de estrutura, tá? E a partir da semana que vem, eu e a Jaque vamos revezar as aulas de tema. Então, na semana que vem vai ser feriado. Então, na terça-feira da semana que vem nós não temos aula. Acredito que vai emendar a segunda. Então, segunda e terça da semana que vem nós não temos aula. No dia 19, eu vou passar o tema da redação para vocês. Vou montar da mesma forma como ela monta a redação, com o tema, com as referências, com ideias de proposta de conclusão, para trazer também uma maneira diferente de explicar essa parte de tema para vocês, porque às vezes a gente fica muito só com um professor e o entendimento passa a ser diferente, né? Então a gente vai revezar no dia 19, eu vou dar o tema. Na semana do dia 26, a Jaque vai trazer o tema para vocês normalmente. E no dia 9 de novembro é a nossa última aula de redação. Eu vou trazer o tema também. E no dia 16 a gente encerra, porque se eu não me engano, o Enem é no dia 21, né? Então acho que ele na semana do dia 16, a Jaque encerra com um tema de redação para vocês. E a gente encerra as nossas aulas de redação, as aulas de redação comigo se encerram no dia 9 do 11, tá? Então, no dia 9 do 11, eu vou trazer o último tema de redação para vocês. E não deixem de escrever, principalmente nessa reta final. A gente está aí há um mês e pouquinho, um mês e meio do Enem. Então, não deixem de escrever nessa última reta, tá? As notas de vocês têm aumentado bastante, consideravelmente, durante esse período. É claro que ainda tem questões que são muito erradas por muita gente. Questão de gramática, que é o que pega a grande maioria, vírgula, período, palavra propriamente dita. Então, assim, se atendem bastante a essa parte. A conclusão, que foge do contexto, é uma coisa que eu tenho visto muito nas correções de redação, ser colocada como uma questão que tem pegado muito vocês. Então, façam conclusões que entrem dentro do tema de fato que vocês estão escrevendo, dos temas que estão sendo propostos para vocês, e a questão de desenvolvimento de ideias. O que os corretores principalmente trazem de problema no desenvolvimento de ideias? Falta de falar mais sobre aquilo que sobre o ponto de vista de vocês. Então, nós temos um tema e nós temos todos os pontos de vista que são trabalhados em cada parágrafo de desenvolvimento. Então, o que falta, principalmente agora, é desenvolver esse ponto de vista, trazer esse ponto de vista um pouco mais explicado dentro da redação. Esses são os principais erros relatados pelos corretores e que eu também vejo dentro da planilha que eles mostram para a gente toda semana. Então, se atendem muito nesses pontos. Procurem errar o menos possível agora, tá? Eu vou trazer aqui para vocês hoje um modelo de redação, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Um exemplo de texto do Enem. E assim, muita gente é muito contra. Que não gosta desses textos que são muito quadradinhos. Texto que é muito normalzinho. Então, a pessoa tem uma estrutura de texto, ela usa essa estrutura em todas as redações. Eu penso o contrário. Eu acho que quando você tem uma estrutura muito bem formulada dentro da sua cabeça, quando você tem uma redação
basicamente pronta dentro da sua cabeça, todo o resto fica muito mais fácil. É claro que a gente também não pode ser leviano e falar assim, nossa, só uma redação vai se encaixar em todos os temas que podem ser colocados no Enem. Não é isso. Mas ter, pelo menos, é aquilo que eu falo de marca autoral de vocês. Ter todo... Ai, eu não tô gravando, não brinca com o meu coração. Ah, não, tá gravando a aula, graças a Deus. Tá gravando a aula, Andresa. Graças a Deus. Que nervo. E, então, assim, eu acho que vocês tendo esse texto mais ou menos pronto na cabeça, facilita muito, porque a gente chega no Enem já muito apreensivo e extremamente preocupado com tudo, com todas as questões, com tudo que vai ser trabalhado ali dentro. A gente tendo pelo menos uma base de uma redação pronta, pronta que eu falo, não é tá com a redação 100%, mas tá com tudo que você precisa. Todos os conectivos que você precisa usar. A tua proposta de intervenção está quase pronta. Falta só ajeitar algumas coisinhas com relação ao tema. As tuas referências que podem ser utilizadas em quase todos os temas, já está mais ou menos pronta na tua cabeça? Isso já facilita. Isso já traz um ar de, nossa, pelo menos eu sei aonde que eu estou indo, eu sei o que eu tenho que escrever. Então, tenham isso com vocês. Tenham essa redação modelo de vocês pronta e tenham essa redação montada na cabeça de vocês. Porque à medida que a gente vai escrevendo muito, muito, muito a mesma coisa, a gente decora, não adianta. E não adianta também a gente chegar lá sem ter nada pronto, sem ter nenhuma ideia dentro da cabeça. Não adianta, porque aí a gente não consegue começar. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Façam de vocês. Montem um texto de vocês. Muita gente fala, mas não é isso que dá nota. O que dá nota no Enem é a autoria, é trazer uma coisa diferente. Tudo bem. Se você tem essa capacidade de trazer uma coisa diferente sob a pressão da prova do Enem, tudo bem. Mas eu, particularmente, também não tinha. Eu cheguei na prova extremamente preocupada, muito ansiosa. Então, assim, ter esse texto pronto na minha cabeça, que foi o que eu usei em todas as minhas redações praticamente durante o ano todo, me ajudou muito e fez com que, pelo menos ali, naquele momento, eu não estivesse tão nervosa a ponto de não conseguir pensar em absolutamente nada. Então, montem, adequem o texto ao que vocês usam, ao que vocês estão acostumados a usar, aos conectivos que vocês gostam, as referências que vocês gostam, aos autores que vocês gostam, as ideias que vocês trazem com cada um. Então, tenham isso pronto para facilitar e para ajudar na hora de realmente fazer a redação ali no dia 21 de novembro, porque vocês vão precisar disso, vocês vão precisar ter essa calma e esse entendimento para conseguir escrever ele na hora, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe uma redação que ela é modelo, então, assim, geralmente essas redações modelo, elas são utilizadas por muitas pessoas em muitas situações. Não é errado, tá? Eu vou trazer, Maristela, um autor, uma referência que todo mundo tem, que todo mundo usa. Às vezes a gente extravasar ou então exagerar demais, às vezes não é muito bom, porque às vezes a gente nem consegue fazer isso dentro da redação, que além de ser muito pequena, né, ela tem só 30 linhas. Você tem só 30 linhas para mostrar para o corretor tudo que você sabe de escrita. Que tudo que você aprendeu de escrita até hoje, você tem que mostrar em 30 linhas, é muito pouco. Então, é muito pouco para você também tentar ser muito exagerado ali dentro. Então, às vezes, o pouco ele é melhor, né? O pouco ele faz muito mais. Então, a nota de vocês pode ser muito maior se vocês estiverem utilizando. Pode ser uma argumentação que muita gente usa, um autor que muita gente usa, uma referência que muita gente usa, mas de maneira correta, do que se vocês usarem uma referência extremamente inovadora, extremamente um conceito muito bem explicado, então alguma coisa nesse sentido, que tá ali, eu fiz, ficou bom, mas, poxa, se eu tivesse feito
aquele que eu já estou acostumado, então aquele ator que eu já sei falar, mas que todo mundo vai falar sobre ele, eu teria, além de não ter perdido tanto tempo pensando e analisando, porque isso leva um tempo, de ter perdido todo aquele tempo estruturando, o simples teria feito a mesma coisa, né? Então, se atentem a isso, a não querer exagerar muito dentro da redação, porque não é uma coisa que, assim, né, não tem na competência lá exagero, né? Ou então, ideias inovadoras, né? Claro que vocês têm que ter uma marca cultural, têm que trazer umas referências que são adequadas ao tema, e na medida que vocês tenham conhecimento, tragam ideias que e essa daqui eu acho que nem tanta gente vai pensar nisso dessa forma. Então, tragam. Mas quando vocês têm certeza e sabem falar. Não tenho certeza, não sei falar sobre, falo do simples, do básico, do que todo mundo conhece. Certo? Então, uma ideia é sempre a gente começar com o mesmo livro, o mesmo autor, o mesmo período, a mesma alusão. Então, nesse caso aqui, o autor da redação começa com o romance Utopia, criado pelo francês Thomas Moros no século XVI, que retrata uma civilização perfeita e idealizada, na qual a engrenagem social é altamente segura e desprovida de conflitos e problemas. Olha como essa referência ela pode ser usada em tudo, praticamente tudo. Os problemas apresentados pelo Enem, eles são causados por uma sociedade imperfeita, por uma sociedade que tem conflitos, que tem problemas, que não apresenta as devidas medidas de segurança. Então, quase todos os temas que a gente já apresentou até hoje, eles podem ser abarcados por essa referência. Os temas que a gente apresentou do ensino à distância, por exemplo, que foi um dos últimos temas dados para vocês, não é fruto de uma sociedade, de uma civilização imperfeita, de uma engrenagem social que não traz segurança, que tem conflito. A questão do preconceito linguístico, da mobilidade urbana, que foi um tema que a gente passou lá atrás, da violência contra a mulher, isso tudo não é causado por uma civilização que apresenta inúmeros tipos de conflito e inúmeros tipos de problemas. Então, é uma referência que pode ser utilizada em muitos casos. Se bem amarrada, se bem colocada ali dentro do tema, ela pode ser usada em praticamente tudo. Porque tudo que a gente vê é fruto disso. É fruto de uma sociedade que não parece uma utopia. Que é uma sociedade totalmente defeituosa, na qual o Estado não age da forma como deveria. Porque a maioria dos problemas apresentados pelo Enem até hoje são principalmente causados por um Estado que é omisso, por um Estado que deixa de fazer o que deveria fazer, por uma sociedade que deixa de cumprir com seu papel social, com seu papel de cuidado, junto com o Estado. Então, peguem essas referências, que são referências que podem ser utilizadas para quase tudo, e adotem elas, principalmente para começar a redação. Porque aí você já tem um ponto de partida e um ponto de fechamento. Porque aí, na conclusão, vocês trazem a questão da utopia. Vocês trazem a questão da obra que vocês citaram aqui, nesse momento de abertura da redação. E aí ele continua que tal obra fictícia mostra-se distante da realidade contemporânea no tocante ao tema. Qualquer tema que você quiser colocar aqui no meio. A gente poderia falar assim, ó, tal obra fictícia mostra-se distante da realidade contemporânea no tocante ao tema da violência contra os animais. Por quê? Porque a sociedade é uma civilização imperfeita, é onde há conflito, onde há problema. E aí a gente poderia até colocar os argumentos que a gente utilizou para escrever a redação há 3 semanas atrás, eu acho. Então, peguem referências que são meio que universais, assim, né? E aí ele continua que esse panorama lamentável ocorre não só em razão de um argumento, como também em razão de outro argumento. Então, aqui a gente coloca os argumentos. Nunca se esqueçam de colocar um resuminho dos seus argumentos dentro da introdução. Argumento 1 e argumento 2 tem que estar na introdução. Senão eles não vão encontrar a tese, senão vocês perdem ponto. Coloquem a tese e coloquem esses argumentos dentro da introdução. Tenham esse esquema mais ou menos pronto, porque aí vocês não erram, vocês não fogem.
Então, se esse panorama do Brasil, né? Ó, ele usa o conectivo aqui, que tal obra fictícia, ela mostra-se distante da realidade contemporânea. Então, ele traz a obra como o oposto do que é visto na sociedade brasileira, e ele traz os dois argumentos dentro do parágrafo de introdução. Não se esqueçam disso, tá? E ele finaliza o parágrafo de introdução. Então, o parágrafo de introdução tem que ter uma conclusão, né? Então, ele finaliza que, desse modo, torna-se fundamental a análise dessa conjuntura para reverter o quadro. Posso finalizar o parágrafo de introdução todos com a mesma frase. Todos os parágrafos de conclusão, posso finalizar com a mesma frase? Posso. Dessa forma, é tocante perceber que tal problema reflete em toda a sociedade brasileira. Por exemplo, tenham sempre uma frase de fechamento pronta para os dois parágrafos de desenvolvimento e parágrafo de introdução. Porque essas frases, elas não vão fugir muito dos temas, né? Elas são só frases para fechamento de parágrafo. Então, pelo menos, essas frases já estando prontas, já estando modeladas, vocês aí já conseguem ponto na competência 3, porque vocês já conseguem ter aí uma hierarquia de texto, uma progressão de ideias e a questão dos parágrafos de vocês começarem, terem começo, meio e fim. Então, o parágrafo que tem essa frase de conclusão já tem muito mais peso no texto. E vocês já conseguem nota na competência 4. Não sei se eu confundi as competências que eu confundi. Essa daí é na competência 4, competência 3, competência de conectivo. Vocês já conseguem ponto nos conectivos aí de conclusão, que são os conectivos entre parágrafos, que eu falo muito para vocês. Então, vocês já conseguem, vamos pôr 40 pontos em duas competências, só com essas frases que vocês já têm na cabeça. Então, se atentem a isso, tá? E a sempre variar esses conectivos de conclusão. Tem vários, eu já passei algumas listas para vocês de conectivo, então sempre deem uma variada, não repitam conectivo durante o texto. Então, coloquei desse modo nesse parágrafo, vou colocar no outro desta forma, sendo assim, eu vou começar meu parágrafo de conclusão com concluís, pois, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre deem uma variada nesses conectivos e se atentem a não repetir eles durante o texto todo, certo? No desenvolvimento, geralmente a gente não tem muitos argumentos que, né, quando a gente olha um tema, não vem muita coisa na cabeça. Mas ele começa com uma frase que, assim, nessa linha de raciocínio, utilizei esse conectivo, é esse que eu vou utilizar para quase todas as minhas redações, porque ele não muda. Conectivo para começar parágrafo de desenvolvimento não muda. Conectivo para começar parágrafo de conclusão não muda. Então, tenham ele pronto, né? É primordial destacar a carência de investimentos no argumento tal. Essa parte de carência de investimentos pode ser que não caiba em todas as redações, mas aí vocês trazem o tema e trazem um causador disso. Ineficácia do poder público no que concerne a criação de mecanismos que coíbem tais recorrências. Então, se couber na redação a falta de investimento do poder público, coloque. Se não couber, coloquem algum outro causador daquele problema, algum outro ponto no argumento de vocês que possa ser o causador ou a consequência daquilo que está sendo tratado como tema, tá? No tema dele aqui em questão, coube e ficou bom, tá? Sob a perspectiva do filósofo contratualista John Locke, todo mundo usa John Locke em redação. Todo mundo usa John Locke para falar mal do Estado. Então, assim, eu utilizei John Locke na minha redação lá em 2019, acho que foi 2019. E, assim, é uma carta na manga que a gente tem, porque ele fala sobre o Estado que cria um pacto social com os indivíduos. Então, esse pacto social criado, ele tem que proteger, o Estado tem que ser capaz de harmonizar as relações dos indivíduos. O Estado, ele não faz isso. Então, para muitos temas nos quais a sociedade e que haja um conflito dentro da sociedade, um tema que caiba isso, por exemplo, o tema de maus-tratos contra os animais, não cabe muito essa questão, cabe também o Estado como proteção dos animais. Então, assim, a gente tem que pensar em temas que pode ser que não caibam essa referência, mas
para quase tudo, porque geralmente os conflitos eles ocorrem por uma falta de atuação do Estado. Então, o Estado ele tem que proteger as relações dos indivíduos, ele tem que assegurar os direitos fundamentais a todos. E geralmente os temas eles ferem muito os direitos fundamentais, direito à vida, segurança, moradia, a educação, a saúde, o direito à dignidade. Então, geralmente, os temas da redação eles ferem muito esses direitos fundamentais. Então, por mais recortado que o tema seja, por mais, especificado que o tema seja, na maioria das vezes, é uma inércia do Estado. Então, usem desses argumentos, desses autores que falam sobre o Estado que deveria fazer e não faz, como uma carta na manga para falta de outros argumentos. Então, não tem outra coisa para falar, não tem outra coisa para pensar, coloca eles, tá? Entretanto, é notório o rompimento desse contrato no cenário brasileiro, visto que a baixa atuação das autoridades causa o meu argumento. Então, as autoridades não atuam da maneira como elas deveriam atuar dentro da sociedade. Então, por isso que o meu argumento, ele é correto. É por isso que o que eu estou pensando está certo. É por isso que o tema acontece. Entendeu? Destarte, fica evidente a ineficiência da máquina administrativa na resolução da situação caótica. Pronto, minha última frase. Pode ser utilizado em qualquer redação. Você pode colocar lá, destarte, fica evidente a ineficácia do meu causador ali, que eu posso mudar, a ineficácia das organizações públicas, a ineficácia da sociedade, a ineficácia de tudo, do mundo, a ineficácia de alguma coisa na resolução dessa situação. Sempre alguém é ineficaz. Para ter um problema, alguém tem que ter tido uma ineficácia. Então, usem essas frases prontas que fica certo. Além disso, a carência de um argumento 2, outra carência. Ele está falando muito carência, né? Ele já falou aqui carência, né? Então, prestem atenção na questão de repetição de palavras, exceto as do tema. As palavras do tema, elas podem ser repetidas. Muitas vezes durante o texto, porque às vezes a gente não acha palavras que substituam elas. Mas, quando você acha, evite ao máximo ficar repetindo a mesma palavra. Principalmente, ele falou no começo do outro parágrafo, carência de investimento, e aqui ele fala carência do argumento 2. Então, evitem essa repetição. Além disso, a falta de... Como é que a gente pode colocar? A ineficiência do argumento 2, ou então a problemática do argumento 2. Então, assim, coloquem sempre palavras diferentes para não parecer que vocês não sabem sinônimos daquilo que vocês estão escrevendo, certo? Apresenta-se como um desafio da problemática. De acordo com, se tem algum filósofo, algum sociólogo, alguma ideia, algum dado do IBGE, alguma coisa nesse caso, e aí tal conceito abordado e materializado no Brasil, haja visto que, e expliquem o argumento 2, o que consequentemente traz um aprofundamento aí para o argumento 2, certo? Logo, tudo isso rebate o combate ao tema, já que o argumento 2 contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Quando eu falo para vocês que tem que ter uma frase pronta aqui, ó. Essa frase aqui não tem nada. Nada que refira a nada. Se você deixar ela assim, ó, ela não faz sentido nenhum. Mas quando você coloca o tema, o argumento e tudo que está de acordo com o texto proposto a vocês, essa frase faz sentido. E você pega e utiliza ela para todas as suas redações. Logo, isso retarda o combate, vamos pôr aqui, a violência contra os animais. Já que, qual que tinha sido o tema que a gente tinha usado, né, o argumento que a gente tinha usado na semana passada? Já que a normalização da violência contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Entendeu? Então, assim, posso usar para tudo, para qualquer tema que eu tiver na minha vida. Coloco o tema, já que a falta de fiscalização, a falta de investimentos em determinada área,
contribui para a perpetuação desse quadro. Não quero usar deletério. Não gostei dessa palavra, acho rebuscada demais. Deste quadro problemático, deste questionamento, do problema descrito. Então, assim, não quero usar essas palavras rebuscadas. Busca sinônimo enquanto vocês ainda podem. Procurar todos os sinônimos de deletério que eu achar. Porque eu achei deletério também uma palavra muito rebuscada, foge muito do meu texto. Meu texto não tem palavra rebuscada desse jeito. Porque também não adianta nada eu escrever um texto com linguagem simples, com palavras simples, com uma ideia simples. Quando eu falo simples, eu não estou falando que é ruim, eu estou falando que não é uma linguagem muito rebuscada, uma coisa muito extravagante. É uma linguagem correta, é uma norma culta, mas é uma linguagem simples. Não é um texto de um artigo científico extremamente pautado em termos e nessas coisas. Então, não adianta nada eu escrever um texto nessa linguagem e colocar lá no final do meu parágrafo um deletério. Não combina as linguagens. Então, optem sempre por palavras que combinem com o texto. Eu escrevo de uma maneira mais não tão assim, né? Essas palavras difíceis ou então alguma coisa nesse sentido. Eu escrevo a mesma coisa com outras palavras que não estão erradas, mas que são uma linguagem mais simples e que é uma linguagem do meu cotidiano. Então, assim, estou na norma formal, estou na norma culta da língua, mas não estou rebuscado. E o texto inteiro está assim. Porque também não adianta nada eu escrever um texto extremamente rebuscado, com todas as palavras difíceis, e finalizar ele de um jeito muito simples. Então, se vocês estão seguindo uma linhagem de texto, sigam ela até o fim, tá? Não quero colocar essas palavras. Qual outra palavra que tinha aqui em cima, que também é uma palavra mais rebuscada? Essa situação caótica, você pode mudar esse caótica, colocar alguma outra palavra mais que seja um sinônimo, essa situação problemática, esse questionamento, alguma coisa assim que seja capaz de substituir essas palavras para que o texto de vocês também não fique aquilo que eu falei da questão da conclusão que foge do contexto. Essa palavra foge totalmente do contexto do meu texto. Meu texto não é rebuscado. Meu texto é um texto formal, culto, mas com uma linguagem assim, mais simples. Não é uma linguagem rebuscada. Então, de que adianta eu colocar palavras rebuscadas, jogadas assim no meio do meu texto? Não adianta nada. Então, optem por seguir a mesma linguagem, tá? E sempre mais simples, porque não é exigido de vocês essa linguagem extremamente rebuscada, essas palavras extremamente difíceis que está na cara que vocês pesquisaram só para redação, né? Que não é uma coisa que vocês utilizariam em outros textos. Então, optem por uma linguagem simples, porém formal, tá? Na conclusão, que é onde pega para muitos, tenham ela pronta, tá? Infere-se, portanto, a necessidade de mitigação dos entraves, mitigação dos problemas, mitigação das questões, mitigação da problemática, mitigação do imbróglio, para quem quer colocar uma palavra diferente aí, mitigação dessas questões em prol da diminuição do tema, da diminuição do preconceito linguístico, da diminuição da manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, da diminuição da escassez de água. Então, assim, coloquem o tema aí. Assim, cabe ao Congresso Nacional, mediante um aumento percentual de investimentos, o qual será proporcionado por uma lei de diretrizes orçamentárias, ampliar o que precisar ser ampliado, por meio de palestras administrativas por profissionais especializados na área. Vocês podem até citar alguns profissionais se vocês conhecerem, especializados na área da saúde, na área da educação, na área da tecnologia. Quem conhece pode citar, com o objetivo com a finalidade já coloquei a minha finalidade aí, dessa forma poder-se-á concretizar a utopia de modos na sociedade brasileira. Não quero colocar esse poder-se-á também, porque não cabe no meu texto. Dessa forma, haverá a concretização, ou poderá ser concretizada. Então, não preciso colocar, não quero colocar o poder-se-á, não coloquei em nenhum momento no meu texto uma palavra assim. Para que eu vou usar agora na última frase um poder-se-á? Não cabe. Então, coloquem aí uma palavra que caiba dentro do texto
e que vocês achem que se adequa a toda essa conclusão e fechem com a mesma referência que vocês começaram lá em cima, como ele fez no texto. Poderá ser concretizada a utopia de moros na sociedade brasileira. Se vocês quiserem ainda complementar e couber no texto, a utopia de moros na sociedade brasileira, na qual não haverá mais conflitos mediante ao tema tal, ou então na qual os conflitos resultantes do problema tal serão resolvidos, serão solucionados. Finalizei meu texto, certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Semana que vem nós não temos aula, tá? Feriado. Aproveitem para descansar, para colocar em ordem as redações, para enviar a redação, para escrever a redação de outros temas, para procurar algumas coisas para redação, conectivo, sinônimo de algumas palavras. Tenham sempre vários sinônimos na cabeça para poder utilizar ela em muitos momentos do texto, tá? Façam um esqueminha do texto, façam o esqueleto do texto, deixem grudado no vidro de vocês, que vocês estudam, no lugar onde vocês estudam, coloca o esquema do texto na cara, para estar sempre olhando, para estar sempre absorvendo tudo que precisa ter na minha introdução, no meu desenvolvimento, na minha conclusão. Só na terça o quê? Não entendi, Raíssa. Mas então, coloquem, não se esqueçam, tá? De colocar. O feriado? Não. Feriado, eu acho, acredito eu, que vai ser só segunda e terça. Até agora, eles não falaram nada de semana de saco cheio. Então, eu acredito que quarta, quinta e sexta vai ter aula. A Jaque até tá programando aí a aula de vocês para quarta-feira da semana que vem. A gente até agendou aqui certinho, já colocou aqui tudo nos calendários da vida, que na semana que vem ela vai dar o tema, tá? Então, quarta, quinta e sexta, acredito eu, vai ter aula normal. Porque a gente já começou o cursinho um tanto quanto atrasados, né? A gente começou o cursinho lá em maio. Então, no finzinho de maio mesmo. Então, acredito que a semana do saco cheio vai ser só segunda e terça, né? Uma semana longa. Mas no dia 19 eu volto com vocês, tá? Com o tema da redação da semana. Então, não deixem de assistir, não deixem de assistir às aulas anteriores, de tirar as dúvidas de vocês, tá? Nós temos aí mais, pelo menos além da aula da semana que vem, né? 6 aulas até o Enem. Então, se atentem a essas aulas de redação, não percam essas aulas de redação, revisem o que vocês tiverem que revisar. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Até o dia 19. Bom feriado para vocês. Bons estudos, boas redações, tá? E qualquer dúvida, podem me chamar.